Boa tarde a todos e a todas. Estamos começando mais uma live aí com o giro da semana. Tudo que aconteceu de mais importante durante essa semana. Acho que está dando um pouquinho de eco, acho. Mas, enfim, uma série de notícias que a gente tem agora para dar uma comentada. Selecionei aqui 7 delas, né? Essa semana, um panorama do que aconteceu no país, né? Parei um pouquinho aqui, estão dizendo não, está certo aqui, tá tudo legal. Então, pessoal, o que que nós temos para essa semana, assim, ó? A gente continua ainda, infelizmente, na questão do Covid, das mortes aumentando e a vacinação num processo muito lento, certo? Eu quero convidar a todos vocês para curtir a nossa página aqui no Facebook. Nós já estamos com 64 mil seguidores. Aqui está normal, legal. Aqui para mim que tinha dado uma pane aqui no computador, aqui, eu acho. Obrigado pelo aviso, o Ney. Pois bem, pessoal, antes de começar o vídeo, antes de começar aqui a gente dar uma comentada sobre as notícias durante a semana, eu quero convidar todos para curtirem a nossa página aqui no Facebook, certo? E aí eu fiz um tutorial aqui de como vocês podem convidar os amigos de vocês a curtirem a página. É um processo bem simples ali e vale a pena, até para que a gente possa conseguir chegar aos 70 mil seguidores aqui na página. E, bom, nós precisamos alcançar um número cada vez mais de seguidores aqui na página, porque é extremamente importante para que a gente possa fazer a disputa pela narrativa, a disputa pela comunicação, certo? Mesmo que a nossa página não seja uma página jornalística, né? Mas predominantemente aqui na nossa página nós temos professores de história aqui, ou da área das humanas, que a gente vai comentando conforme a nossa ótica aqui, a política. Quero colocar o tutorial aqui para vocês, ver como é que faz para convidar os amigos de vocês, e isso é importante e nos ajuda também. Vamos lá. Já está no ar aqui, vou colocar aqui para vocês aqui, botar o som agora. Valendo. Então, pessoal, é isso aí, convidando vocês aí para curtirem a página. Dando boa noite aqui para o nosso amigo Marcelo, que sempre nos acompanha aqui. Obrigado, Marcelo. E também para Ondina, aqui dando boa noite para nós. Muito obrigado pela presença. Pois bem, pessoal, aqui o que nós temos aqui? O Luiz Barroso aqui, um oi para nós. Pois bem, vamos dar uma olhadinha na primeira notícia que nós temos hoje, tá? Bom, infelizmente, nós já ultrapassamos a marca aí agora de 200 e
254 mil pessoas já perderam a vida, nesse, nesse período de pandemia aí, né? Mais um comentário aqui, eu já leio o comentário aqui, vou só terminar de comentar aqui essa notícia. Pois bem, nós infelizmente chegamos a essa triste marca de mais de 254 mil pessoas mortas, né? E aí vai dizer para nós o seguinte, né? O número de mortes foi maior até agora, 8.244, com média móvel de 1.178 por dia. Acima de 1.000 mortes, assim, gente, nós já estamos algumas semanas, assim, ó. E isso é extremamente grave, isso, né? Bom, e nas últimas 24 horas, contar sábado e não domingo, né? Nas últimas 24 horas, 1.386 pessoas morreram de coronavírus no país, né? 1.386. E a média dos últimos dias, 1.178. E é extremamente grave, assim, ó, o que a gente está passando no país hoje, né? E é lamentável o que está acontecendo e não tem uma ação concreta por parte do governo. O governo não está fazendo uma ação concreta. A questão da vacinação, que depois eu vou mostrar aqui na tela para vocês, como é que está o processo no mundo e como é que está no Brasil. No Brasil, extremamente lento o processo de vacinação, extremamente lento. E, bom, nós estamos pagando uma conta muito alta por causa disso, nós estamos pagando, o que é uma triste realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Só comentar aqui, está na tela aqui. Boa tarde, meu amigo, boa tarde. Eu sou o mais seguido seu aí. Muito obrigado, meu amigo. Tenha um bom dia, muito obrigado aí pela Taisu aí, que é a oportunidade para mandar uma mensagem, um abraço ao meu amigo Carlos. Estava com ele aqui de Osasco, da região oeste, aqui em São Paulo. Que maravilha! Maravilha, São Paulo aí conosco aí, beleza. Grande abraço ao Luiz Barroso aqui. Depois estamos mandando aqui também o Valtércio, o fora Bolsonaro, para todos aí. Bom, então, assim, ó, essa notícia que a gente tem agora, né, pessoal, que nós já ultrapassamos os 250 mil mortos. Só para ter uma ideia, vamos colocar na tela agora, para que a gente veja a situação que está da vacinação no mundo hoje, né, e no Brasil. O Marcelo Soares aqui, a gripezinha defendida pelo genocida, ceifando vidas brasileiras. Pois bem, uma gripezinha, ele continua sem máscara, ele continua fazendo aglomerações, ele foi no Ceará inaugurar sabe-se lá o quê, né? Porque ele não constrói nenhuma obra, ele quer fazer inaugurações, né? E o Camilo Santana, o governador do PT, disse que ele não ia lá no palanque, onde todos estavam sem máscara. Ele não teria como compartilhar daqueles tipos de gesto que esse presidente está fazendo, né? Então, o próprio Camilo Santana, governador do PT, governador consciente, responsável, pegou e se negou aí nesse tipo de lugar, com esse tipo de pessoas, né, que não prezam pela vida. E, infelizmente, eles não prezam pela vida, né? E aí, Marcelo, tá certo, né? A gripezinha defendida pelo genocida, ceifando as vidas. 250 mil pessoas perderam a vida e boa parte dessas mortes é responsabilidade do Bolsonaro. Ele é um dos maiores responsáveis por todas essas mortes que está acontecendo no país. Deixa eu colocar aqui um monitor na tela aqui para nós. Pois bem, o monitor aqui, gente, nós estamos chegando aqui, já chegamos a 250 milhões de pessoas vacinadas no mundo todo. 250 milhões de pessoas, né? É como se tivesse vacinado toda a população do Brasil e muito mais. E aí nós temos no Brasil apenas 6 milhões
518, 628 pessoas que foram vacinadas até agora. Até agora. Olhem o número aqui, o quanto é grave esse número aqui, gente. É um número muito baixo, né? Nós mal estamos conseguindo vacinar na área da saúde, mal estamos conseguindo vacinar idosos de 80 anos. Nós nem chegamos na população de 75 anos, 70 anos, 60 anos, nem chegamos nos professores ainda, nem chegamos nos que trabalham com transporte, como o motorista, o cobrador, aqueles que fazem o trabalho essencial, né? Nós nem chegamos neste público ainda. E olhem a gravidade, né? Enquanto isso, nós não temos nenhuma ação por parte do governo para tentar reverter esta calamidade que nós estamos vivendo agora. Vou botar mais um comentário aqui. Tem médico receitando remédio para os vermes. Infelizmente, os médicos estão fazendo isso ainda. O que dá para duvidar, sem dúvida nenhuma, né, sobre a questão do perfil dos nossos médicos, né? Que perfil é esse? A comunidade científica, que é o que vale no mundo, é a comunidade científica. São pessoas que estão autorizadas para falar o que deve ser receitado para as pessoas ou não. A comunidade científica, a comunidade médica, que é capaz de fazer isso, né? Então, aí, o que vai acontecer? Esses médicos acabam receitando um remédio que não tem nenhuma validade científica. E a comunidade científica médica já disse que isso não tem validade nenhuma. Isso não pode ser receitado. E mesmo assim, tem médicos que estão receitando isso, trabalhando na linha bolsonarista, a linha de extermínio da população. Depois a gente vai comentar outras questões ali, que é extremamente grave, né? Que está acontecendo, o Pazuello fazendo mais uma lambança, né? Depois a gente vai mostrar aqui para todos aqui, para ver como é que é essa situação que está acontecendo. Pois bem, tem mais um comentário aqui. Vou ficar um pouco alto aqui para poder enxergar aqui. Que assegura Bolsonaro na presidência é o Exército, que tem vários cargos no governo, e o medo de golpe militar de vários políticos que têm sempre de serem presos. O Brasil está com a Venezuela, que lá o Exército é que segura o Maduro no poder. Mesmo com tantos, Bolsonaro já deu mais que motivo para ser impeachmentado. Quem apoia esse desgoverno se beneficia do mesmo, ou é muito fanático e desinformado. Eu concordo 100% com o que tu disse aqui. A questão dos apoiadores do Bolsonaro, vamos analisar uma questão aqui que ela é importante, né? Esses apoiadores. Acho que não dá para botar todos no mesmo saco de gatos. Por exemplo, aqueles que votaram no Bolsonaro não são os mesmos, trabalhando com a ideia dos 100% que votaram neles, né? Não são os mesmos que pensam que nem eles. Este segmento mais radicalizado do bolsonarismo, o que podemos chamar aí do bolsonarismo o raiz, né? Esse bolsonarismo mais fanático, ele é um percentual muito menor, e tem até especialistas que estão falando assim, um percentual abaixo de 15% da população é considerado bolsonarista, 15%. Só que é uns 15% que faz muito barulho, sem dúvida nenhuma, né? Até porque eles têm boa parte do poder econômico que está do lado deles. Boa parte do poder econômico está do lado deles. Então, eles têm recursos financeiros para poder fazer este barulho todo. Eles têm recurso financeiro para isso. Se nós acompanharmos os canais que os bolsonaristas têm nas redes sociais, tu chega lá e percebe que é estarrecedor o número de seguidores que eles têm, o número de visualizações que eles têm nos vídeos é assustador, né?
Por exemplo, o cara que abriu um canal hoje, né? Hoje, no dia 28 aí, fevereiro, último dia do mês, esse cara, se abrir um canal hoje, tranquilamente, em alguns dias, ele vai ter 500 mil seguidores. Rapidinho. Só falando, só defendendo a questão, por exemplo, da Covid, do coronavírus, dos remédios aí, falcatrua, defendendo o Bolsonaro, em seguidinho ele vai ter 500 mil seguidores aí que vão estar defendendo ele, né? Então, assim, pessoal, eles têm uma capacidade muito superior à nossa de conseguir disseminar as informações dele. Os seguidores mais raiz do bolsonarismo, eles são pequenos, mas eles fazem muito barulho. E, bom, para que nós tenhamos uma ideia, o bolsonarismo já conseguiu engolir a direita. Essa direita limpinha, cheirosa, tipo o Luciano Huck, tipo o Dória, e isso o Bolsonaro engoliu eles. O Bolsonaro devorou eles numa patada só. Então, assim, ó, eles têm uma capacidade de organização e financeira e ela é gigantesca, né? E isso coloca eles bem na nossa frente. É por isso, assim, quando a gente faz uma live dessa, todos os domingos estamos aqui, e pedindo para que vocês compartilhem o vídeo, que vocês curtam o vídeo, comentem o vídeo, isso é importante para tentar chegar ao maior número de pessoas possível, porque nós precisamos fazer a disputa dessa narrativa. E essa disputa da narrativa tem que sair das mãos do bolsonarismo e vir para o nosso lado. Para que nós tenhamos uma ideia do poderio dessa narrativa que o grupo bolsonarista tem, essa questão do preço da gasolina que está lá em cima, aqui no Rio Grande do Sul, da onde eu estou falando, o município de Canoas, que é vizinho à cidade da capital de Porto Alegre, para termos uma ideia, a gasolina já ultrapassou R$ 5. Eu vi no posto de gasolina a 5,20. Gasolina comum a 5,20 num posto de gasolina. E, bom, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro está dizendo o seguinte, olha, a culpa é dos governadores. Eu não posso fazer nada, os governadores podem. Os governadores podem reduzir o preço do combustível. O que isso é uma mentira, isso que ele está falando. Sabe por quê? Porque no período do Lula e o período da Dilma, a gasolina lá era em torno de 2 a 13,50. Nos piores momentos do impeachment, que eles começaram a travar a economia, começaram a quebrar a economia do país e a gasolina ultrapassou os R$ 4. No final do governo da Dilma isso aconteceu, mas isso era muito pelas pautas bombas que tinha no Congresso Nacional e pelo boicote que eles estavam fazendo ao governo naquele período. Um forte boicote, né? Feito pela Lava Jato, que estava quebrando o país, feito pela Rede Globo, Estadão, Folha de São Paulo, feito pelo PSDB, principalmente Aécio, Fernando Henrique, Alckmin, toda essa direita aí, cheirosa, limpinha, que hoje está sendo devorada pelo bolsonarismo, esse time aí inviabilizou o governo da Dilma. E naquele período a gasolina conseguiu ultrapassar os R$ 4. Tá? Mas hoje, gente, no melhor momento do Lula e Dilma, imagina uma gasolina a R$ 2, né? Seria quase impossível isso, né? Mas eles conseguiram. E eles não transferiram a responsabilidade para os governadores. A diferença que tinha, sabe o que era? A grande diferença é que a gasolina não estava dolarizada como está hoje. E esta dolarização ela não começa no governo Bolsonaro, ela começa no governo Temer, quando deram um golpe. Quando eles vão dar o golpe, eles vão mudar a regra da Petrobras para cobrar os combustíveis, e isso vai ser dolarizado, se joga aos preços de mercado, favorece aos acionistas, principalmente
aos acionistas internacionais que ganham muito dinheiro do nosso bolso. Olha, interessante, porque toda vez que a gente vai num posto de gasolina, a gente paga aquela gasolina muito caro, nós estamos fazendo, digamos, uma transferência de renda para os acionistas, principalmente os internacionais. Nós temos os acionistas, os nacionais aqui, a gente tem também, né? Mas a gente vai fazendo uma transferência de renda, de riqueza, nós vamos tirar de quem não tem para jogar essa renda para quem já tem muito e vai acumulando cada vez mais. Então, o maior problema que nós temos da gasolina é a questão da dolarização. E o Bolsonaro começa a jogar agora para a sociedade, dizendo que não, problema dos governadores. E isso acaba tendo repercussão na sociedade. Por quê? Eles têm muitos canais de comunicação que são muito mais abrangentes do que os nossos, né? E é por isso que a gente tem que tentar fazer essa narrativa aí com esse público, né? Então, pessoal, vou botar mais um comentário aqui. A Undina, o golpe foi muito bem planejado, sem dúvida nenhuma, né, Undina? É muito diferente do golpe que foi dado em 64, que eles colocaram os tanques nas ruas, né? Agora o golpe foi mais sofisticado. O Marcel está comentando conosco aqui. De carro e caminhão brasileiro não anda mais. Que saudade do PT quando a gasolina era para todos. Sem dúvida nenhuma, né? A diferença, Marcelo, sabe o que é? Eu diria que não é um erro que o PT ou as esquerdas cometem, né? Quando a esquerda chega no poder com muito sacrifício, com muita luta, né? Ela chega no poder, a primeira coisa que ela vai fazer é o seguinte: não, nós vamos governar para todos. Vamos governar para todos os cidadãos desse país. Nós vamos governar para os pobres, nós vamos governar para a classe média, nós vamos governar para os ricos, nós vamos governar para todos. E esta é a leitura que, quando a esquerda chega no poder, ela faz. Só que a direita, quando chega no poder, ela não pensa duas vezes. Ela vai governar para 200 mil habitantes. E esses 200 mil habitantes são a elite que nós temos no Brasil, né? 200 mil pessoas que são a elite do país. E a direita, quando chega no poder, não pensa duas vezes. Ela vai governar para esses 200 mil pessoas. E o resto, eles são bem claros e dizem assim: virem, se lixem, o problema é de vocês. Essa é uma grande diferença da esquerda e da direita no Brasil. Pois bem, pessoal, vamos para mais uma notícia aqui que nós temos, e agora, até fazendo um paralelo agora na questão que eu estava falando por último aí da Petrobras, né? Olha aqui que interessante essa notícia aqui, ó. A crise do Texas, a prévia do Brasil sem Eletrobras, por o Luiz Nassif, né? O que é essa notícia? Essa notícia é o seguinte: no Texas, em 2004, né? Segundo o levantamento do jornal, os consumidores residentes pagaram 28 bilhões a mais pelas tarifas. A crise da semana passada, essa semana, é verdade, né? Diretamente impulsionada pelos produtos de energia, os produtores de energia, né? Agora, como consequência, a conta de luz será aumentada substancialmente com a crise durante vários dias. Os preços da energia atingiram o teto de preço de mercado de $9.000, né? Megawatts, por vários dias. Então, aqui, o Texas, nos Estados Unidos, né? Diga-se de passagem, um dos estados mais conservadores, reacionários que tem nos Estados Unidos é o Texas. É lá que sai a família Bush, né? Pois bem, o que vai acontecer, ou melhor, o que está acontecendo no Texas, né? Eles tinham privatizado a questão da sua energia lá, né? E dentro daquela loja, não, vamos
privatizar porque vai baixar os preços e tudo mais, etc. Pois bem, né? Deu ali que os consumidores já pagaram 28 bilhões de dólares a mais nas energias. E aí, isso é uma prévia, que está correndo aqui no rodapé aqui da notícia que eu botei para vocês, aqui do Luiz Nassif, né? Ele vai estar dizendo para nós, a crise do Texas é prévia do Brasil sem a Eletrobras. A Eletrobras é que regula aí a questão da energia elétrica no país, né? E consegue dar uma segurada nos preços, mesmo que hoje nós estamos num preço bastante elevado, né? Com a privatização, os preços eles dobram, eles triplicam os preços. E esta é a grande sacada dos meios empresariais, né? Como conseguir tirar mais dinheiro desse povo desgraçado? Assim que eles pensam, né? Como tirar mais dinheiro desses miseráveis, dessas imundícias? Assim é que a elite pensa. Aí o que acontece? Se trabalha com aquela ideia, né? Ah, mas o mercado... e quando eles falam o mercado, parece que eles estão falando de uma entidade espiritual, sabe? Uma entidade que está lá nas nuvens, que está lá nas colônias, lá muito distante, em outros planetas, o mercado. Não, esse mercado são pessoas comuns que compram ações, pessoas que têm muito dinheiro, e esses caras que investem, eles querem mais dinheiro ainda. Eles querem mais dinheiro ainda, e eles querem dinheiro sem trabalhar, apenas fazendo investimento. E eles estão lá na casinha deles, lá, né? Uma casinha humilde lá de 3 mil metros quadrados, né? Uma casinha humilde, uns 3 mil metros quadrados lá. Eles estão lá o dia todo sem fazer nada e só recebendo as rendas da parasitagem. E aí eles vão pensando, como é que nós vamos tirar dinheiro desse povo desgraçado? Como é que vai fazer isso, né? Desta forma, né? Privatizam um serviço público que é essencial e começa a nos achacar cada vez mais. Vamos botar mais um comentário aqui do Ney aqui. O Ney, se Lula tivesse se candidatado a presidente no lugar da Dilma, o segundo mandato hoje, a história seria diferente. A gente acredita que sim, né? Mas aí, Ney, vamos pensar o seguinte, né? Será que mesmo assim eles não teriam dado um golpe, né? Será que o golpe talvez não fosse mais radical ainda? Será que eles não teriam que repetir 64 e botar os tanques na rua? Talvez, né? Mas, enfim, a gente nunca vai saber isso, infelizmente. Então, pessoal, essa notícia aí do que está acontecendo no Texas, lá que está um caos, né? Está um caos. As pessoas estão desligando as luzes porque não tem como pagar. É uma prévia do que pode acontecer no Brasil, né? Isto é, como saquear o Brasil o mais rápido possível até o Bolsonaro estar no poder, né? E aí as elites ficam pensando, nós temos que saquear esse país o mais rápido possível, né? Porque não sabemos quanto tempo que o Bolsonaro vai durar. Então, a prioridade deles, vamos saquear esse país, que a gente está demorando muito, seguindo a ótica dele. Revista Fórum. Militares do Exército são flagrados em vídeo ao desviar toneladas de alimentos no Pará. Olha o nosso Exército aí, gente. Neguinho da Beija-Flor já diria assim, olha o nosso Exército aí, gente. Pois bem, o nosso glorioso Exército, né, pegou lá vou ler aqui, acho que 2 toneladas de carne, né, e estavam desviando para uma casa. Vamos largar umas toneladas de carne aqui. Esse pessoal aqui, eu acho que vai ser legal largar uma carne para eles aqui. Vamos lá. Eles eram encarregados do transporte dos alimentos, os soldados, né? Mas no meio do caminho pararam em uma residência e desviaram parte da carga. Parte da carga foi desviada. 4 militares do Exército Brasileiro foram flagrados desviando alimentos que seriam destinados a um batalhão localizado em Santarém, no Pará. Cabos do 8º Grupamento de Engenharia e Construção
foram instruídos a buscar uma carga de alimento com o uso de uma balsa. No meio do caminho, no entanto, eles pararam em uma residência e desviaram parte da carga, composta principalmente por carnes, que serviram para alimentar os demais militares. A carne servia para alimentar eles mesmos, né? E aí alguns pensaram assim, não, mas vamos dar uma desviadinha nessa carne aqui, ninguém vai sentir falta mesmo, ninguém vai perceber. Não vai dar nada, né? Só que aí os populares lá, a população pegou, fotografou, fez imagens e tudo, e aí caiu a casa lá para os milicos, né? Então, moradores vizinhos fizeram vídeos no ato, o material chegou até os responsáveis pelo quartel, e os 4 receberam voz de prisão, né? Mas aí a gente fica pensando, será que tinha alguém por trás deles, né? Não, né? Isso devia ser coisa de soldado, não pode ser coisa de algum superior, né? Que vai mandar fazer uma falcatrua dessa, né? Isso é coisa de soldado, né? Não pode ter nenhum graduado no meio, não tem como, né? Uma coisa tão baixa, roubar carne, né? Roubar carne, deixa eu só ver aqui, até que falava aqui, pau, aqui, deixa eu ver. Mas é isso aqui, a quantidade descarregada chegou a 2 toneladas. Eram 2 toneladas. 2 toneladas de carne. Imagina, se nós comermos aí exageradamente 200 gramas de carne por dia, em 5 dias nós teríamos consumido apenas 1 quilo de carne, em 5 dias, né? 5 dias, 1 quilo de carne, em 30 dias aí, 30 quilos de carne em 30 dias. Eles estavam desviando 2 toneladas de carne, 2.000 quilos de carne, 2.000 quilos de carne. Eles estavam desviando, né? Com soldados, é claro, né? Soldados, com total autonomia, chegaram assim, não, nós vamos fazer uma trampa entre nós aqui, vamos desviar essa carne. Interessante, né? Soldado aí com tanta coragem, fazendo isso, né? Mas vamos adiante agora. Vou colocar mais uma aqui para nós aqui no rodapé aqui. DCM, contribua com a vida. Gente, essa notícia é de Porto Alegre, aqui na cidade vizinha aqui, na nossa cidade vizinha aqui. Só botar na tela aqui a Zilma aqui. A Zilma, fora Bolsonaro, fora Guedes, fora Mourão, e fora mais um monte de gente, né? E fora todos aqueles que apoiam eles ainda, né? Infelizmente. Pessoal, está correndo aqui no rodapé. Essa notícia, ela é assustadora. Essa notícia agora. Essa notícia é assustadora. Isso aqui é o prefeito de Porto Alegre, meu vizinho aqui, né? Essa desgraça aqui, né? Deixaram de eleger a Manuela, uma mulher inteligente, culta, deputada federal, já foi deputada federal, já foi deputada estadual, uma jovem cheia de energia, de determinação para fazer as coisas acontecer, né? Pois bem, né? A Manuela, que não foi eleita, né? E a gente fica perguntando como é que não foi eleita, né? E olha o que é a desgraça do atual prefeito do MDB, autodeclarado bolsonarista, ele é bolsonarista, né? Essa carniça aí, esse desgraçado. E olha o que ele vai dizer assim, ó, o título da matéria que está correndo aí embaixo. Contribua com a sua vida para a gente salvar a economia. Gente, ele falou isso. Se vocês colocarem no Google ali, vai aparecer, né? Vai aparecer em vários sites isso que ele falou. Contribua com a sua vida para a gente salvar a economia. A gente até poderia reescrever esta manchete. Poderíamos colocar assim, ó. Ajude o empresário a ficar mais rico e você morra, seu desgraçado. Você é pobre mesmo, vai morrer em imundícia. Mas vamos salvar os empresários. Os empresários são importantes no Brasil. Os empresários é o que tem de mais importante nesse país. Vamos salvar os empresários, né? E aí o prefeito
uma das maiores capitais do país está pedindo para as pessoas morrerem pelos empresários. Essa é a interpretação que eu faço. Para morrerem pelos empresários. Não é morrer pela economia. A frase na íntegra dele já é um escândalo, sugerindo que as pessoas se matem pela economia. Já é um escândalo. O que, na verdade, o que está por trás aqui é morrer pelos empresários, principalmente esses empresários parasitas. Vocês acham, gente, que essas lojas que elas ficam abertas, vocês acham que o dono está lá trabalhando, lá do lado a lado? O dono está em casa lá, quando vai sair usa máscara, tudo, ele tem condições de viajar para um outro país para tomar vacina, tá? Mas os peão dele bota para morrer, que se lixe os peão dele, que se ferre os peão dele. É isso que eles estão pensando. Não estão pensando no povo. O povo que se dane, não estão nem aí para a população. E agora esse desgraçado me fala uma coisa dessa, contribua com a sua vida para a gente salvar a economia. Mas que filho da mãe, cara. Mas olha, mas que desgraça mesmo, que vergonha, tia. Olha, nós gaúchos assim estamos morrendo de vergonha de uma carniça dessa, tia. Um verdadeiro carniça. Vamos colocar mais nos comentários aqui, mas que ódio desse prefeito imundícia, cara. Deixa eu ver. Aqui, a Zilma, pouca vergonha, sem dúvida nenhuma. O Marcelo, o que me choca é que a Manuela perdeu para esse tipo de gente. Fato, a Lava Jato destruiu a imagem de todos os políticos de esquerda, fazendo com que tipos como esse Bolsonaro fossem eleitos, sem dúvida nenhuma, Marcelo. E, além disso, na campanha eleitoral do segundo turno, sabe como é que esses infelizes faziam campanha? Eles iam com os carros de sons pela cidade de Porto Alegre, dizendo assim, não votem na comunista Manuela. Se vocês votarem na comunista Manuela, vocês vão comer cachorro que nem na Venezuela. O Brasil está pior que a Venezuela hoje. O Brasil hoje está numa situação econômica pior do que a Venezuela hoje. A Venezuela não tem o número de mortos por o coronavírus que nós temos aqui. É um número muito abaixo. Eles já estão vacinando a sua população. Então, e isso eles fizeram aterrorizando a população, dizendo, vocês votar na Manuela vão comer cachorro. Olha o nível de argumentação. E agora esse prefeito vagabundo sem vergonha aí, esse delinquente, vai dizer que as pessoas têm que morrer pela economia. Mas olha que sem vergonha, tia. Mas o cara é um vigarista, o cara não tem vergonha na cara. Imundícia, cara. Que ódio desse prefeitinho lacaio. Bom, o MDB é o perfil do MDB, né? O MDB, de norte a sul, leste a oeste, essas carniças aí, a carniçada toda, né? E olha o governador, né? Conseguimos chegar em bandeira preta no estado todo. Olha o escândalo, né? Estamos em bandeira preta no Rio Grande do Sul inteiro. E esse governador não é capaz de tomar uma atitude. Aí fica aquele papinho, em plena pandemia, nós com a bandeira preta, esse governador Leco aqui, que nós vamos, no termo Galdério que nós usamos aqui, isso é um governicho, isso, um governicho. E esse governicho fica dizendo assim, mas eu vou ser candidato a presidente agora, eu sou muito bonito, vou ser candidato a presidente. Mas que candidato a presidente, não disse? Olha o escândalo, olha o que tu está fazendo com o Rio Grande do Sul aqui, tu vive atrasando o salário dos professores, andou tirando aí dinheiro dos professores na questão do difícil acesso, e era uma graninha essa que o professor tinha ali para poder se defender. Tu não tem feito nada significativo aqui no Rio Grande do Sul, esse governador PSDB, prefeito de Porto Alegre, MDB, os dois apoiaram o Bolsonaro, os dois bolsonaristas, né? Tá aí. E agora o governadorzinho, eu vou ser candidato a presidente. Candidato a presidite, imundícia. Vai te lascar. Vai te lavar com soda, imundícia. Depois nós temos aqui
A nossa amiga Ondina, fora desgoverno, a Ondina de novo aqui, o Melo é uma desgraça, o Melo melou, né? Que vergonha. Pá. O que aconteceu com Porto Alegre? A Zilma deixaram de eleger Manuela para eleger esse canalha safado. É um cabra safado mesmo, sem vergonha na cara, imundido. Bom, só olhando ele falar assim já é uma tristeza, né? A última desse cara, agora eu não vou me lembrar se foi nessa mesma entrevista que ele disse que a população tem que morrer pela economia, né? Ele tinha dito também que tinha uma determinação aí para que nós levássemos a pandemia mais na questão técnica, né? Nós não podemos levar numa questão política. E ele ficou revoltado, ele disse, mas como assim? A pandemia é uma questão política, nós temos que levar nós temos que entender as questões políticas. Cara, as pessoas estão morrendo, tu quer fazer política com isso, velho? Tu não tem vergonha na cara, meu velho? Que política que tu quer fazer com isso, cara? Na questão da pandemia, só existe uma autoridade, que são os médicos, que se baseiam pelas orientações da ONU. O médico, aquele vigarista que está receitando os remédios para verme e para piolho, esses aí não, né? Esses aí não podemos nem falar de médico, né? Não dá nem para dizer que são médicos, na verdade, né? Até para a gente desconfiar do diploma dessas criaturas que estão fazendo isso. Mas, enfim, aqueles médicos que estão se pautando pelas recomendações da ONU, esses aí são as maiores autoridades que nós temos hoje. E são através das suas orientações que nós temos que nos pautar. Se eles disserem que a cidade tem que fechar, para que a gente tentar evitar o avanço do vírus, nós temos que seguir essas recomendações médicas. Aí esse prefeitinho aí está dizendo assim, mas a questão política, não tem questão política, nós estamos numa situação de guerra, nós estamos, cara. Teve guerras mundiais que aconteceram aí, que não se tem país que não perdeu tantas vidas que nem nós estamos perdendo no Brasil hoje. E aí esse prefeitinho, esse governador imundícia aí, um quer falar em questão política, o outro quer ser presidente. Presidente, o raio que o parta, o diabo carregue. Inferno mesmo. Depois aqui a Zilma, nós temos aqui a Zilma, foi deixado de eleger Manuela, que eu já tinha lido, o Ney aqui. Eu vou desaparecer da tela aqui, vamos ficar bem em cima aqui. Bem, amigos, minha internet está no fim, mas quero deixar uma dica valiosa para vocês, guerreiros. Gargarejos com vinagre dos mais claros, 4 vezes por dia de manhã. E meio-dia à tarde, depois de fazer o gargarejo, você sem lavar a garganta por meia hora para não tirar efeito do vinagre. E tome só meia colher de vinagre, não estou entendendo, mas vamos lá. E meia colher de noite, eu faço por 5 dias, faço mais 20 anos com outra gripe. E fiz com essa, houve e curei, até a forte diarreia passou. Maravilha, gostei. Boa essa aí foi ótima. Vamos agora para a próxima notícia, vou só colocar na tela para vocês aqui. Bom, agora, para ajudar agora, vamos voltar para o Carniça Mora agora, o Imundice Mora agora, né? O chefe dos tontos, né? E quando eu chamo o chefe dos tontos, os tontos que eu estou me referindo não é os que votaram nele, tá? Esse aí eu tenho respeito pelas pessoas, mas aqueles que continuam acreditando nele, né? Esses aí são os tontos, né? Mais tonto que isso, assim, é difícil. Mas vamos lá. Aqui nós já estamos agora no blog da cidadania. Um outro site interessante que eu recomendo para vocês, tá? No Facebook, no YouTube também, eles têm vários canais assim interessantes, vale a pena, boas informações. Bolsonaro quer tirar da saúde e da educação para gastar em auxílio. Ele está chantageando a população agora, dizendo assim, não, gente, só vai ter auxílio emergencial,
mas nós temos que tirar dinheiro da educação e da saúde, tá? Senão não tem. Isto é, gente, ele quer fazer aquela história do cobertor, né? Vamos tapar a parte de cima do corpo e os pés e as pernas ficam de fora. E aí, lá no inverno, aqui, principalmente aqui no sul, quando dá uns inverno pegado aqui, né? Um inverno de 5 graus aí, né? 5 graus é para rengar cuspo aí, não... Aí tem que tomar umas vodka aí para não esquentar, uma cachaçinha também. Mas, enfim, quando dá esses frios assim, aí o cara que tem poucos recursos, ele vai ter que usar a teoria do cobertor curto, né? Ele escolhe, né? Tapa um pouco a parte de cima, esquentou aqui, tapa a parte de baixo, tentando fazer com o povo hoje. Olha esse absurdo aqui, gente. Ele quer tirar dinheiro da saúde e da educação para colocar no auxílio emergencial. É claro, a parte boa disso, né? E o relator aqui do projeto, né, emergencial no Senado, o Márcio Bittar, já tem anunciado que ia retirar do PIS, ele é muito difícil do texto ali, né? Mas o Planalto quer insistir, né? Então, assim, até senadores mais conservadores estão dizendo, mas é complicado aí, né? Tirar da saúde e educação. Imagina, nós vamos tirar dinheiro da saúde, está faltando respirador aí em alguns estados, né? Está todo mundo esguelado aqui, ó, esguelado aqui, e aí tu vai tirar dinheiro desses lugares e para dar no auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele é fundamental. Tem outros lugares para tirar esse dinheiro. Por exemplo, a Argentina e a Bolívia estão fazendo a taxação das grandes fortunas, porque nós temos que ir atrás dessas 200 mil famílias que não produzem nada ou quase nada no país. Estão assim, ó, parasitando nas nossas custas. Nós temos que ir para cima desse pessoal, né? Esse pessoal precisa dar uma contribuição. O pessoal precisa contribuir com o país aí, só ficar ali, não fazer nada, não dar contribuição nenhuma. E aí que nem teve em Manaus lá, né? Em Manaus lá, aí teve lá a questão lá que as gêmeas de um milionário, elas simplesmente furaram a fila. E sabe como é que elas furaram a fila? A informação é velha, né? Mas é sempre bom a gente falar para não esquecer disso. Elas foram empregadas como CC, como cargo comissionário, no órgão da saúde, né? E aí, como a prioridade era vacinar quem estava trabalhando na saúde, elas foram vacinadas e conseguiram tomar as 2 doses. Na primeira dose, elas já tinham sido denunciadas, mas não adiantou. Elas foram lá e tomaram as 2 doses. Sabe o que o pai dela deve ter dito? Assim, eu que mando aqui, cara. O que vocês querem fazer matériazinha, ir para a internet ficar falando de mim aqui? Eu que mando aqui nessa parada. Possivelmente o pai dela deve ter pensado assim, e eu sou amigo do governador, eu sou amigo do fulano, eu sou amigo do Beltrano, boto dinheiro na campanha do fulano, do ciclano. Possivelmente ele deve ter falado isso lá nas internas deles, né? E as filhas conseguiram furar a fila e tomar as 2 vacinas. Isto é as nossas elites. Apesar que não podemos chamar de elites, né? Essas são as elites do Brasil, né? A pior do mundo, sem dúvida nenhuma, né? Gente, agora tem uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui que eu acho muito legal. Muito legal. Agora nós vamos falar do Pazuello agora, tá? Vou só botar aqui. Só botar aqui para que vocês vejam a parada que é. Só para vocês verem como é que é o lance aqui. E eu acho que não vai dar para ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui talvez dê para ver aqui. Vou só abrir para vocês aqui que esta matéria ela é muito boa aqui. Ela é muito boa. Só fazendo uma engenharia aqui para que vocês consigam acompanhar na tela aqui,
para ver como é que é a parada aí, para ver como é que é a parada dos manos aí. O que eles tiveram a capacidade de fazer? O que eles conseguiram fazer? Pois bem, pessoal, deixa agora eu ver aqui. Espera aí que tem que trocar notícia agora. Deixa eu ver, agora me perdi agora. Só trocar notícia agora. Confusão. Ó, confusão. Pazuello, o Pazuello. Toda vez que eu penso no Pazuello, dá uma vontade de rir. E aí tem uma outra agora, né? Estão querendo tirar ele agora do ministério lá, né? E promover ele vai ser promovido a general 4 estrelas. Gente, e nem dizia a Hebe, assim, naquele cinismo, assim, ó, gente amada, gente querida, gente tão fofa, né? Pois bem, então o Pazuello possivelmente vai ser nomeado agora a 4 estrelas. Oh, beleza. Estamos aqui. Pazuello. Confusão de Pazuello. A notícia aqui no 247. Já está rolando aí, né? Já, está rolando aí. Amazonas, que deveria receber 78 mil vacinas, recebeu apenas 2 mil vacinas. Como assim? Como assim? Como assim? Ele era para a Amazônia, era para receber 78 mil vacinas. E vamos combinar, né, pessoal? 78 mil vacinas para o estado do Amazonas é quase que nada, né? E mesmo assim, em vez de 78 mil, eles enviaram 2 mil vacinas apenas. 2 mil. Vamos ler a matéria aqui. Secretário de Saúde acredita ter havido uma confusão. Não, capaz, não foi uma confusão. Ele acredita, ele não tem certeza. Ele está na mas acho que houve uma confusão, né? Ele está na dúvida aqui. No Ministério da Saúde com o estado do Amapá, Amazônia. Vive intensa crise com o avanço da pandemia, tá? Continuando. A partilha, a planilha da pasta de Eduardo Pazuello mostra que 78 mil dólares teriam sido enviados para o Amapá e contava com a chegada de 2 mil. E por isso o secretário de Saúde acredita ter havido uma confusão na pasta, informa a reportagem da Folha de São Paulo, né? Pois bem, o Amapá deveria receber 2 mil vacinas, tá? E o Amazonas 78. Aí o mestre Pazuello, ele trocou. Ele deve ter pensado assim, ó, Amazônia, Amapá, né? Quem é Amazônia e quem é Amapá? Você sabe que ele tem dificuldade de geografia, né? Certa vez ele confundiu o Brasil, ele localizou o Brasil no hemisfério norte, né? Entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, ele pensou assim, o Brasil é o hemisfério norte, o X em logística. Mas deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, é nessa notícia que eu quero mostrar para vocês aqui, que aí é importante, né? A gente vai visualizando. Pessoal, olhem isso na tela aqui, tá? Olha isso na tela. Isso aqui é o mapa do Brasil. Vamos falar de forma didática. Eu não sei se vocês conseguem ver o cursor aqui, mas acho que vocês não... Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui o cursor. Ah, não, vocês conseguem ver o cursor, sim. Legal. Ó, gente, aqui é o Amazonas. Dá para ver que o Amazonas é grandão, né, gente? Olha aqui o Amazonas, aqui, ó. O Amazonas é grandão. E aqui, bem pequenininho, é o Amapá. O Amapá aqui, bem pequenininho aqui, é o Amapá. Inclusive, dá para ver que as siglas são diferentes, né? A primeira sigla Amazonas, a primeira letra é A e a segunda letra é M, Amazonas. Aí alguém, é como tu falar isso com um aluno assim do 6º ano, o aluno do 6º ano dá uma revirada nos olhos para cima e diz assim, mas quem é que não sabe disso? O Pazuello não sabe. E o outro aqui, o Amapá, começa com a letra A e com a letra P. Mas talvez ele tenha se confundido porque as duas começam com A, né? Talvez aí
ele se confundiu, aí as duas começam com A, MP, PE, MP, eu acho que ele se confundiu aí. Então, é essa parada aqui, né, pessoal? Aqui, de forma didática, aqui, a gente está mostrando para vocês o mapa do Brasil aqui, que é importante, né? O mapa do Brasil aqui, essa divisão das cores aqui, se o Pazuello estiver olhando, acho que vai ajudar muito ele, né? Essa divisão das cores aqui, Pazuello, é conforme aqui as regiões do país, tá? As regiões do país aqui, tudo mais, né? São 5 regiões que nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 regiões do país. E aquela confusão que o senhor fez no Amazonas e o Amapá, os dois são da região norte, né? Talvez por isso que o senhor tenha se confundido, né? Talvez aí o senhor tenha achado que toda a região norte seja um estado só. Talvez por isso, né? Deve ser mais ou menos essa parada aí que deve ter ocorrido com a criatura de Deus aí. Pobre criatura, né? Que tristeza, né? Então, esse é o Pazuello. Olha o Pazuello aí, gente! Já imaginou assim o desfile da escola de samba quando passar esse fuzuê todo aí, quando passar aí e a gente pudesse juntar tudo, se abraçar e beber para comer pra caramba, né? Correr pelas ruas aí, bem feliz da vida, voltar a jogar bola, fazer um monte de coisa legal. Aí eu acho que quando voltar os carnavais aí, nós tinha que fazer um samba enredo para o Pazuello, né? Um samba enredo para o Pazuello, assim, para contar a trajetória dele dentro do Ministério da Saúde. E falar de tantas coisas assim que ele fez no Ministério da Saúde, né? Botou o Brasil no Hemisfério Norte, agora confundiu dois estados, era para mandar 78 mil vacinas para um estado e 2 mil para outra. Ele olhou assim, 78, 2 mil, não tem muita diferença, deixa eu fazer a matemática, deixa eu ver. Ah, é a mesma coisa, tudo igual. Então, o Pazuello, ele vai ter... Aí, a outra que ele falou, que quando ele se tornou ministro, né, foi aí que ele foi descobrir o SUS. Ele nem sabia que existia esse tal de SUS, esse tal de SUS aí, falam tanto desse tal de SUS aí que eu fui perguntar para os assessores, né? Depois que passou lá, passou uns 6 meses que ele já estava no ministério, ele perguntou para o assessor: o que é esse SUS que todo mundo fala aí, eu não entendo. Aí, o assessor, né, ele pegou, deixa assim, né? Não vamos falar sobre, deixa assim. Continua não entendendo, que é melhor ainda. Então, daria um bom enredo de carnaval, assim, ó. Aí nós tínhamos que achar um título, assim, um título tipo Pazuello na Avenida, né? Pazuello na Avenida, Pazuello empoderado, Pazuello e a saúde. Nós precisaríamos fazer algo assim, ó. Esse é outro imundício, né? Aí vai, agora o Bolsonaro está dizendo que ele vai virar um general 4 estrelas. Olha que loucura, né? O Brasil chegando a 200, ultrapassando 250 mil mortes. E o cara vai ser promovido a general 4 estrelas. Que maravilha, hein? Esse é o Brasil dos generais de pijama. Generais de pijama. Queria muito ver um general falando, um general honesto, um general assim que defendesse o Brasil, que defendesse a Petrobras, que defendesse o setor público do qual eles fazem parte, ele defendesse o setor público também. Queria ver os generais defendendo o Brasil, queria ver os generais defendendo o povo brasileiro. Será que é uma utopia isto? Será que nós não temos generais com esse perfil? Eu acho que nós temos. Eu acho que nós temos generais com esse perfil, sim. Pessoal, mais um na tela aqui. Para terminar, 59 minutos e 5 segundos agora. Pessoal, nós temos agora a questão do Delgatti. O Delgatti, ele é o herói do povo brasileiro, o Delgatti. O herói do povo brasileiro. Porque foi o Delgatti que revelou as conversas sigilosas lá entre o Moro, o Dallagnol e toda a catrefa lá da Lava Jato, que
contribuíram para a destruição do país. Contribuíram para a destruição do país. Pois bem, o que aconteceu? O Delgatti, a semana passada, ele deu uma entrevista para o site o 247. O Brasil 247, ele deu uma entrevista lá, né? Para o repórter, o jornalista, repórter, o Joaquim, e aí ele vai estar revelando ali várias coisas ali, como é que ele conseguiu aquelas gravações, como é que ele teve acesso, depois para quem é que ele passou essas gravações, né? Para quem é que ele levou mais adiante elas, mais. E, bom, ele deu uma entrevista muito boa ali, muito reveladora até de alguns outros fatos importantes ali, né? Ele está dando porque o Intercept Brasil, quando fez as revelações lá atrás, né? Só dar aqui uma boa noite aqui para o amigo Walter aqui. Boa noite, Walter. Obrigado pela presença. O Intercept, quando divulgou as gravações lá atrás, ele falava em torno de 1% das gravações. 1%, né? O que é quase nada isso, quase nada. Inclusive, as gravações que o Intercept publicou, quando aparecia as gravações que tinha jornalistas envolvidos, eles colocavam uma tarja em cima para proteger o nome do jornalista, né? Pois bem, né? Isso aí depois veio tudo à tona, mostrou ali jornalista, ali o cara, ali o jornalista, o filho da Miriam Leitão, que trabalha na Globo ali, altamente envolvido com as irregularidades de Curitiba, já que ele fazia cobertura jornalística e estava lá envolvido lá, dando cobertura para as falcatruas lá do Moro e do Dallagnol, servindo também como ali um assessor jornalístico, inclusive fazendo a ponte lá entre a Republiqueta de Curitiba, a Rede Globo, tudo, Jornal Nacional, a Globo News, fazendo lá todo aquele meio de campo e tudo mais, né? Pois bem, o STF, semana passada, semana retrasada, ele garantiu que o Lula tem que ter acesso a todas essas conversas. E, bom, e eles estão tendo acesso, e aos poucos a gente fica sabendo o que está acontecendo, aos poucos, né? Então, o hacker esse, o chamado, o Delgatti, ele vai dar uma entrevista para o canal 247. E, para nossa surpresa, essa semana agora, se eu não me engano, sexta-feira, o Delgatti foi preso. Foi preso e o juiz intimou ele, né? Ele foi preso, eles tiveram uma sessão online ali com a justiça, ali, né? E aonde o juiz intimava, ele dizia assim, tu não pode dar entrevista. Tu vai se arrepender muito se tu ficar dando entrevista. Tu vai ser preso se tu der entrevista. Uma autoridade judicial falando assim com um acusado, né? Algumas horas depois, a polícia foi lá e prendeu ele. Ele ficou 2 horas preso e soltaram ele. E aí, sabe o que a polícia disse lá, a Polícia Federal e tudo mais? É um engano. A gente se enganou aqui, a gente viu nos papéis aqui. Não era para ter prendido ele, na verdade, a gente prendeu. Foi um engano, foi mal, a gente pede desculpa. Gente, isso é apenas intimidação. O poder público, Polícia Federal, Ministério Público, coagindo um cidadão. Um cidadão que fez um trabalho histórico para esse país. Eu duvido que no judiciário brasileiro nós tenhamos um fato tão extraordinário que nem o Delgatti nos proporcionou. O Delgatti, daqui a alguns anos, com certeza ele vai conseguir entrar para o livro dos heróis do Brasil. Sem dúvida nenhuma, ele vai conseguir entrar para o livro dos heróis do Brasil. Porque ele fez um serviço extraordinário, ele permitiu que nós tivéssemos acesso dos maiores crimes que foram cometidos nesse país, o crime de lawfare que fizeram contra
fizeram e continuam fazendo contra o ex-presidente Lula, quebraram a nossa indústria nacional, quebraram empresas. Numa dessas gravações que aparece, o Dallagnol, ele vai dizer o seguinte: os americanos vão quebrar a Odebrecht, kkkk. Escreveu kkkk ali, rindo ali, e dizendo que os americanos vão quebrar a Odebrecht. O problema é ter, tem mais que quebrar o Odebrecht mesmo. O Dallagnol. Aí vamos dizer que esse pessoal não está a serviço dos Estados Unidos? Não estão a serviço dos Estados Unidos? Não? Claro que estavam a serviço dos Estados Unidos e de grandes empresas estrangeiras que eles estavam a serviço. E essa aqui é a grande realidade, a grande verdade, que é tudo revelado. Então, o Delgatti, ele foi emparedado agora para que ele não dê mais entrevista, né? Possivelmente com medo agora, não deu entrevista, o advogado dele já disse que vai recorrer à demissão, porque é uma decisão injusta, é uma decisão escandalosa, e ele vai estar recorrendo, porque isso não pode estar acontecendo. Esta é a grande verdade que nós temos, né? Pois bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma live, né? Agradeço aí a presença de todos, a presença de todas aí, importante. E encerro a live aqui pedindo para vocês, né, curtam a nossa página no Facebook, né? Nós temos o canal no YouTube, né? Que é um canal um pouco mais lento lá, a gente não está ativando ele como deveria. Mas se vocês puderem entrar no canal, se inscrever no canal também, agradeço. Mas, por enquanto, aqui no YouTube, eu quero que vocês curtam a página e convidem os amigos de vocês a curtirem a página também, tá? Entrem ali no ícone, ali na parte de baixo, ali, comunidade, clica na comunidade ali e vai te aparecer as sugestões para tu clicar um amigo por amigo, um por um ali, tu clicar neles ali e poder enviar o convite para os amigos ali curtindo essa página, certo? Agradeço a todos e a todas, e a semana que vem a gente volta, e durante a semana a gente tem mais aí, live. Terça-feira vou ter uma live importante, com 2 sindicalistas, tá? Com 2 sindicalistas do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, em Nova Santa Rita, e nós vamos estar falando sobre a questão do desemprego, da pandemia, do governo Bolsonaro, e das questões assim do desemprego. Aí nós chegamos aí a mais de 14 milhões de desempregados, né? Nós sabemos que esses números ele é muito maior que 14 milhões de desempregados. Certo, pessoal? Até terça-feira, convido a todos e a todas, 7 horas, lá no Noite News, acompanhar esse debate aí sobre a questão do desemprego, com 2 sindicalistas, sindicatos metalúrgicos. Certo, pessoal? Até a próxima. Valeu!